Olá, tudo bem? Eu sou a Bárbara Mansanares, poeta bordadeira e aquarelista no @poetica.bordadoamão. Hoje no Festival Amicultura eu vou ensinar a fazer um projeto maravilhoso que é a cara de Minas Gerais, que é o IP no Céu do Cerrado. A gente vai aprender a fazer o passo a passo dessa aquarela com efeitos de nuvem e também a fazer esse IP cheio de textura. Espero que vocês gostem. Para essa oficina, você vai precisar de 2 recortes de algodão cru engomado, um bastidor de 14 centímetros, agulhas, uma caneta que apaga com o calor, ou também um lápis, lapiseira ou até mesmo papel carbono, uma tesoura de arremate, ou qualquer tesoura que você tenha, algum papel absorvente, aquarelas. E aqui eu trouxe alguns tipos que eu gosto de experimentar, mas eu digo, o melhor material é aquele que você tem e que é mais acessível para você no momento. Também vamos precisar de linhas para bordar o IP impresso em papel para que você possa passar o risco para o tecido. E, é claro, um pincel para a gente aquarelar bastante. Eu gosto de forrar o ambiente da aquarela com um papel mais grosso, ou com um plástico, algo assim, para que tenha uma uniformidade na mesa e acabe não gerando ondulações no tecido, né? Porque a aquarela, como ela vai água, provoca algumas ondulações no algodão cru. Então eu gosto de forrar com esse papel, algumas vezes eu até prendo com fita crepe para ficar bem segura. Mas não é necessário, porque a própria ondulação do tecido, ela gera algumas possibilidades de finalização da aquarela. Porque a água, ela vai... Enquanto tiver umidade no tecido, a tinta vai se espalhando de formas que a gente nem consegue imaginar. Bom, primeira coisa, o tecido, o algodão cru, ele é barato, ele é um tecido razoavelmente barato e ele precisa ser engomado. O algodão, quando ele vai para venda, ele possui uma goma que deixa ele estruturado e se você lava ou passa com ferro, essa goma sai. Então é importante que esse tecido não tenha sido lavado ou passado. Esse bastidor é de 14 centímetros, é nele que a gente vai finalizar o nosso quadro. E é importante que a gente sempre demarque as margens para além disso aqui, porque pode acontecer de faltar aquarela no tecido, se você tenta remendar não fica bacana. Sobre as aquarelas, a que eu mais gosto de usar é a aquarela silk, que é essa daqui. Eu uso ela muito nas cores azul, vermelho, amarelo e preto, e a partir dessas 4 cores primárias eu vou criando novas cores. Mas é possível você encontrar diversas cores delas já prontas e misturadas. Mas eu optei por não fazer com ela hoje, porque eu sei que às vezes em casa você vai ter algum tipo de aquarela escolar, que é essa daqui de pastilha, né, que as crianças usam muito na escola. E ela é fácil de achar em qualquer lugar, né? Em qualquer papelaria você vai encontrar. Então, eu optei por utilizar essa aquarela aqui hoje, porque pode ser um material mais acessível para vocês. É importante a gente pensar que o melhor material é aquele que a gente tem disponível já na nossa casa, ou que seja mais fácil a gente adquirir, né, nesse momento. Então, a aquarela silk também é um material, assim, razoavelmente barato, vai ser em torno de R$ 5 cada tubinho de tinta e rende muito, dura mais de anos. E essa aquarela de pastilha aqui também é bem durável, mas como eu disse, eu optei por utilizar ela porque acho que pode ser um tipo de aquarela que vocês já tenham em casa. O papel absorvente é muito importante da gente ter aqui perto, ou para reparar algum errinho, mas eu vou usar principalmente ele para fazer um efeito de nuvem na nossa aquarela, então tem aqui separado. Um copo d'água, porque a aquarela, ela precisa de água, né, para ela ficar com a textura adequada para pintura, e um pincel. Geralmente, essas aquarelas de pastilha, elas já vêm com um pincelzinho incluso, que geralmente fica aqui. Eu sou muito fã desse pincel aqui, que é o que eu uso para fazer todas as minhas aquarelas.
Ele já é um pouco mais caro, né? Exige um investimento maior, mas eu uso ele, somente ele para fazer tudo. Mas isso não impede de vocês utilizarem o pincel que tem aqui mesmo na sua aquarela ou que você tem em casa. Ele vai estar na lista de materiais, mas já vou falar para vocês. É um Ceramic 311 número 8. Mas depois eu vou passar a especificação direitinho para vocês. Não se importem em anotar isso agora. Agora vamos à pintura. Como eu sou destra, eu deixo a aquarelinha sempre aqui do lado direito. Antes de iniciar a pintura, como eu disse, a gente tem que sempre aquarelar para fora desse interior, dessa demarcação do bastidor. Então, a gente vai pegar a caneta, que apaga com o calor, que no caso é a que eu mais uso, mas você pode fazer isso com lápis ou lapiseira. E se for fazer com lápis ou lapiseira, faça o traço bem fraquinho, só para você ter uma ideia de qual é a margem da aquarela. Como essa caneta aqui ela apaga com o calor, não tem problema. Pronto. Delimitamos aqui o espaço da aquarela, né, com uma certa margem. Agora, a ideia é fazer um céu, sabe quando tá no pôr do sol, que ele possui várias tonalidades? Às vezes o amarelo misturando com rosa, com azul, laranja. A gente vai fazer um pôr do sol desse jeito. E é muito simples. Ah, e com nuvens, claro. E como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente hidrata a pastilha. Eu vou separar primeiro um rosinha. E assim, se você tiver um godê, que é aquele recipiente que você coloca as tintas, você pode usar um godê. Aqui, se você olhar nesse tipo de aquarela, ela já tem algumas cabininhas aqui de divisão, então eu vou usar elas mesmas como godê. Mas se você quiser um godê mesmo, você pode adquirir em lojas, né, em papelarias, ou você pode usar, sabe aquela forminha de ovo da geladeira que você não usa mais? Você também pode utilizar ela. Mas aqui eu vou usar esse espaço mesmo. Às vezes a gente acha que a gente precisa de vários tipos de materiais, mas a gente tem coisas em casa que dá pra gente adaptar. Então, a gente hidrata a pastilha. Pode ir colocando muita água e aí você vai raspando aqui o pincel na pastilha e traz essa tinta aqui para esse recipiente, ou para o recipiente que você estiver utilizando em casa. Hidrata bastante. E aqui, como eu quero fazer um pôr do sol bem suave, com cores bem suaves, eu vou misturar um pouquinho da tinta branca. Vem aqui na tinta branca e mistura aqui um pouco na tinta rosa. Para dar uma suavizada nesse tom. E aí, se você achar que ficou muito claro, você traz mais um pouco de tinta rosa. E vai colocando água. Agora, acho que eu vou fazer uma tinta laranja. Venho aqui, a mesma coisa, hidrato a pastilha laranja e trago para o recipiente. Não tem problema essa água suja, ela até traz um toque para as cores. Então, não se preocupe em trocar a água que vai dar tudo certo. Pode parecer que não, mas vai dar certo. E uma coisa que é importante a gente pensar é o processo artístico como construção. Nem sempre a gente vai conseguir o efeito que a gente quer de primeira. Só que a gente não pode desanimar porque a arte é isso, é experimentação. Então não se cobre, sabe? Se você quiser, coloca uma música para você ir relaxando e fazendo isso aqui com calma. E aproveitar o processo. Porque é muito relaxante aquarelar e bordar. Agora eu vou querer um roxinho. Hidrato o roxinho. Você vê, né? Mesmo a água estando suja, a cor que a gente tá hidratando na pastilha permanece.
Pego aqui um pouquinho de branco para suavizar o roxo. Pronto, cheguei no tom que eu quero. E é isso, vocês vão construir nas cores. Assim, ah, chegou no tom que eu acho bonito, então é isso, tá pronto. Não tem uma regra. Agora eu vou querer um amarelo. Eu vou misturar, acho que esses dois tipos de amarelo. Esse aqui é um amarelo ocre que tem aqui na pastilha, que eu amo, é a minha cor preferida, inclusive. E vou misturar um pouco desse amarelo aqui, que é um amarelo mais vivo. E lembra sempre de ir umedecendo a pastilha. Pôr um pouquinho de branco para deixar ele suave. Vou fazer só mais uma cor, acho que agora eu quero um azul, né? Pôr do sol geralmente tem o tom azul. Então, vou colocar aqui a tinta azul, vou misturar a água, vou hidratar a pastilha também e vou fazendo aqui o meu montinho de tinta. Lembra sempre de fazer a tinta em maior quantidade do que você acha que vai precisar, porque é melhor sobrar do que faltar, porque dificilmente você vai conseguir... Olha, aqui vocês estão vendo que eu espirrei, né? Um pouquinho de tinta. O papel absorvente, ele tira. Então, ó, primeira serventia do papel, ele retira a tinta. Dependendo do momento em que você coloca, né? Ele ali no tecido. Vamos lá. As nossas cores estão quase prontas. Eu só quero suavizar ainda mais esse azul aqui, deixar ele bem clarinho. Pronto. As nossas cores estão prontas e agora nós vamos aquarelar. A gente vai passar a aquarela ao longo aqui do bastidor. E assim, não existe uma ordem, você pode fazer na ordem de cores que você quiser. E espalhando. Eu não vou dividir as linhas aqui, porque a ideia é que fique algo bem fluido, bem pôr do sol mesmo, bem impressionista. Vou começar aqui vou começar pelo amarelo. Ó, e eu vou espalhando, sempre saindo da margem. Você pode sempre umedecer o pincel dentro da água para diluir mais a água. E você também pode, inclusive, pintar com a água que vem com a água do seu potinho. Agora eu vou pegar o laranja. E aí, eu vou passar bem rente, eu não vou pensar num traço, eu vou passar um pouquinho por cima do amarelo. Eu vou pegar mais água para dissolver ainda mais essa tinta. Não tem regra, gente. A ideia aqui é a gente se divertir fazendo isso. E o bom é que cada trabalho de aquarela é único. Você nunca vai conseguir repetir o que você fez. Agora já tá bom de amarelo. Vou fazer a camada do rosa. Do laranja, inclusive, eu vou fazer a camada do rosa. O resultado, a gente nunca sabe muito bem como vai ficar, mas a ideia é que seja um degradê de cores simulando um pôr do sol. E é importante que uma camada entre na outra para não ficar marcado a sua aquarela, para ficar algo bem fluido.
Agora vamos pro roxo. Tá vendo que eu entro com a cor na anterior? A ideia é que elas se fundam de uma maneira bem suave. E agora a última cor, o azul. Tá pronta a nossa aquarela. Agora nós vamos brincar com o efeito de nuvem. Tá vendo esse papel? Você vai fazer um formato estranho, você vai amassar ele de qualquer jeito. E aí agora a gente vai dar uns toquinhos nele em cima da aquarela. O que que acontece? O papel, ele absorve a água e a tinta, deixando algumas falhas no tecido. E a gente fazendo esse formato, né, só de amassar, ele vai dar uma ideia de nuvem na nossa aquarela. E mesmo quando a gente faz isso, a tinta e a água, elas tentam ocupar esse espaço, mas elas não conseguem ocupar completamente porque uma parte considerável foi removida. Então, se você quiser dar mais efeito, é só ir passando mais um pouquinho de papel absorvente na sua aquarela. Pronto, ficou com o aspecto que eu queria. Algumas nuvens bem suaves no nosso céu do cerrado. Agora a gente vai deixar essa aquarela secar por algumas horas. Varia muito esse tempo de secagem de lugar para lugar. Se você tá num lugar que tá fazendo muito sol, vai secar mais rápido, mas se o lugar for úmido, vai demorar um pouquinho mais. Então, isso varia de lugar para lugar e a gente vai deixar secar naturalmente, sem a ajuda de secador de cabelo ou ventilador. Vamos deixar que a aquarela, ela reaja aqui no tempo dela e a forma como vai ficar no final, a gente não vai saber, porque a aquarela, enquanto tiver umidade, a tinta vai reagindo no tecido. E como a gente vai deixar secar dentro de um período longo, vai ter muito tempo aí para a tinta brincar no tecido. Então, vamos aguardar, deixar secar e depois que secar, a gente vai passar o nosso risco e iniciar o bordado. A nossa aquarela já tá seca, maravilhosa. Como ficou o resultado de vocês? Olha aqui, dá pra ver as nuvens bem suaves, simulando um pôr do sol. Eu tô apaixonada, não sei vocês. E agora chegou a hora da gente passar o risco. Existem várias formas da gente passar o risco, que no caso é a arte que a gente vai abordar, para o tecido. A que eu costumo utilizar é a mesa de luz, que é uma espécie de uma mesa mesmo de acrílico que possui iluminação interna e aí você consegue ver por debaixo do tecido o desenho. Mas ela exige um certo investimento, então eu procuro dar algumas outras opções, né, que facilitem essa passagem do risco. Uma delas é você colocar um durex aqui, alguma fita, pregar na sua janela e depois colocar o tecido em cima. E por conta da luz atravessando a janela, você vai conseguir enxergar direitinho o desenho. Uma outra possibilidade é utilizar o carbono, e pode ser um carbono para tecido ou carbono escolar mesmo. Eu vou fazer com carbono porque
às vezes, se você... Porque assim, pra fazer esse da janela, é importante que você tenha, né, uma caneta que apaga com calor. Como eu sei que talvez nem todos tenham, eu vou ensinar a passar com carbono mesmo. Porque ele é mais fácil, ele é barato, você acha em qualquer papelaria. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui o bastidor para posicionar mais ou menos que parte da paisagem eu quero utilizar. E eu quero que pegue um pouco do céu azul, das nuvens, do amarelo, um pouquinho de cada cor. Então, acho que aqui tá legal pra mim. Isso vocês vão ter que avaliar no de vocês. Eu quero que Eu vou até dar uma marcada, olha. Tá aqui o lugar que eu quero. Eu vou dar só uma sinalizada aqui nas margens, para depois eu não me perder. Eu quero que o IP fique bem na pontinha do bastidor. Então, aqui eu tento posicionar mais ou menos onde eu marquei. Pra ficar legal, eu quero que o IP fique aqui, mais ou menos. Bem no pezinho do bastidor. Então, decidi sobre isso. E agora, eu vou... Para não impedir que o carbono mexa, ou que o desenho mexa, ou que o tecido mexa, eu vou pregar aqui no carbono. Lembra, a parte do carbono tem que ficar para baixo para ela marcar o tecido. Então, aqui eu só vou posicionar o IP na onde eu quero e vou pregar com uma fita. Gente, o carbono também dura muito. Eu utilizo várias vezes o mesmo carbono. Pronto. Preguei o risco no carbono. Agora eu vou posicionar o IP naquela marquinha que eu fiz aqui embaixo. Aí vocês vão ter que visualizar onde tá a marquinha de vocês. A marquinha que eu fiz tá mais ou menos aqui, o pezinho do IP. Pode ser aproximado, não precisa ser exatamente, porque vai dar certo, de qualquer maneira. Aí agora eu vou prender o carbono no tecido, para que ele não fique se mexendo enquanto eu tô passando o risco. Peguei outra fitinha também, fita crepe. E tô grudando aqui só para que ele não se movimente. Para passar o risco, a gente precisa de uma caneta, um lápis ou uma lapiseira. Eu vou passar aqui com caneta. E aí, a gente desenha por cima do desenho. E aí, o carbono vai soltar a tinta, né? Exatamente com o risco que a gente fez no tecido. Vamos lá. Tcharam! Agora o nosso risco já está passado. E agora é organizar ele aqui dentro do bastidor e começar a bordar. Bom, gente, agora nós vamos aprender os 2 pontos para fazer o projeto do IP no cerrado. Um é o nó francês, que a gente vai utilizar para fazer as flores do IP, e o ponto partido para fazer o tronco. Lógico que se vocês sabem outros pontos e quiserem testar outras texturas através deles, fiquem à vontade. Mas aqui eu acho importante ensinar esses 2 pontos porque eles são coringas e acho que toda bordadeira deve saber porque eles possibilitam uma série de coisas na hora que você está criando seu bordado. Então, vamos começar pelo nó francês. Eu aqui já coloquei a linha na agulha. E eu vou dar um nozinho na ponta. Você pode dar o nozinho da forma que você quiser. Eu costumo fazer assim, eu cruzo a linha
na agulha, faço um X. E aí, eu dou 1, 2, 3 voltas e puxo. E assim, dá um nozinho bem forte. E agora, eu só corto o excesso. Mas vocês podem dar um nozinho como vocês acharem melhor. Então, para fazer o nó francês, a gente vai agora atravessar o tecido com a agulha, puxar tudo, né? E aí, o tecido, o nozinho não deixa, né, a linha passar pro outro lado. E aí, eu vou pegar a agulha e eu vou girar a linha no entorno dela. Então, tá. Aqui a gente vai fazer como se fosse um U, né? E eu vou pegar a agulha e vou dar uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Vou enfiar a agulha aqui no tecido e vou puxar. Vou fazer a agulha atravessar esse rolinho de linha. Vamos de novo. Eu vou atravessar o tecido com a agulha. Vou fazer como se fosse um U aqui para a linha não embolar. Tá vendo? Faz um formato de um U. E aí, eu vou pegar a agulha, a linha, e eu vou girar a linha no entorno da agulha. Uma girada, 2, 3. E aí, eu vou colocar a agulha no tecido bem próximo de onde ela tinha saído. E descendo, eu seguro, puxo firme a linha e faço a agulha descer. Mais uma vez. A gente sobe com a agulha, faz esse U aqui com a linha para ela não embolar. E aí, a gente vai dar laçadas na agulha com essa linha aqui. Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. E aí, agora, eu vou voltar a agulha no tecido bem próximo de onde ela havia saído com a linha. Vou segurar aqui firme para não deixar que essas laçadas fiquem folgadas, porque isso pode atrapalhar a execução do ponto. E aí, vou fazer a agulha descer. Mais uma vez. Agora, eu não vou continuar falando, que é para vocês fiquem mais na observação de como é feito o nó francês. Ah, você pode dar quantas laçadas você quiser. E é o número de laçadas e a quantidade de linha que você coloca na agulha que vai deixar o seu ponto mais gordinho ou não. Então, vamos lá. O processo para o ponto partido é o mesmo. Você vai pegar a linha, passar na agulha e dar um nozinho na ponta. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair aqui com a agulha no início do nosso risco e vai colocar ela um pouquinho à frente. E vai descer completamente. Agora, a gente vai sair com a agulha um pouquinho à frente do último ponto dado. E ao invés da gente atravessar a agulha aqui no mesmo ponto, a gente vai partir a linha. A gente vai voltar com a agulha aqui no meio do ponto, partindo a linha. De novo, a gente vai sair um pouquinho à frente. E ao invés de voltar aqui no último ponto, a gente vai partir a linha. Tentar partir ela ao meio. Tá vendo? A gente vai sair um pouquinho à frente e voltar partindo a linha.
Vocês se lembram que no início do vídeo eu falei que a gente usaria 2 pedaços de tecido? Então, eu gosto de bordar com 2 tecidos, um sobre o outro, porque acho que evita que alguns fios apareçam aqui no fundo quando eles estão contra a luz. Você pode bordar com um tecido só, mas eu acho que o efeito fica bem bonito com 2 tecidos. E aí você coloca um sobre o outro e monta no bastidor. Aqui eu optei por a gente usar linhas de novelo para bordar o ipê. Por quê? Porque eu amo as texturas dessas linhas para fazer o ipê. Acho que traz um aspecto rústico, fica muito bonito. Mas você pode usar também linhas de meada ou o tipo de fio que você preferir. Então, primeiro, nós vamos fazer o tronco. Você corta um pedaço, mais ou menos da abertura de um braço, do fio de novelo e corta. Você pode dar um nozinho simples aqui com a sua mão mesmo. Dá um nozinho simples, que não vai passar pelo tecido. E aí, você passa o fio na agulha. Eu tô usando uma agulha grossa. Eu tô usando uma agulha grossa porque esse fio é mais grosso. E agora a gente vai aprender a fazer o ponto do tronco. E ele se chama ponto partido. Acho que ele traz uma textura muito bonita. Depois que a gente terminou de fazer o tronco com o ponto partido, a gente vai fazer as flores do ipê em nó francês. Primeiro, a gente faz o nozinho na ponta da linha, né? Utiliza a agulha. Como eu disse, eu tô usando a linha de novelo porque eu gosto da textura que ela deixa. Olha esse tronco, fica bem realístico. E agora vamos às folhas. Primeiro, eu gosto de contornar com o nó francês cada espacinho desse e depois eu vou preenchendo. Por exemplo, vamos começar por esse. Quanto mais voltas você der na agulha, mais fofinho vai ficar o seu nó. Eu costumo dar de 2 a 3 voltas. Então, aqui, ó, dei 1, 2 e enfio no tecido. Então, primeiro eu vou contornar. 1, 2. E normalmente eu misturo. No mesmo bordado eu dou 2 voltas, 3, 1 volta, para ter diferenciações na elevação das flores do ipê.
Prontinho. Aí, já terminei de fazer essa parte, agora eu vou arrematar. O arrematar é simplesmente dar um nozinho aqui para que os pontos não se desfaçam. Dei o nó. Agora é só cortar. E iniciar o processo até que tudo esteja preenchido. Vamos de novo, só que agora com a câmera, com a imagem mais próxima, para vocês verem os detalhes. Ah, gente, aqui eu tô usando esse suporte de bastidor, mas é porque fica mais fácil ensinar os pontos e mostrar para vocês como tá sendo feito. Mas não é necessário esse suporte para você bordar. Então, primeiro a gente vai contornar, igual a gente fez no outro. Com uma ou duas voltas, ou três, depende do efeito que você quer fazer. Aqui dei 3 voltas para vocês verem a diferença. E o nó francês tem que ter calma para fazer, porque ele é um nó. Então, se você errar o ponto, não tem como desfazer, né? Você acaba tendo que cortar o fio. Então, vamos com calma que dá tudo certo. Terminei de contornar. E como esse acúmulo de flores, ele era menor, você vê que só de contornar já ficou quase tudo preenchido. Faltou só um espacinho aqui no meio. Vou fazer uma volta de 2. E pronto. E agora o processo é o mesmo, a gente arremata e inicia os outros, até que todo o IP esteja completo. Agora, nós vamos fazer o acabamento. A gente vai precisar de uma tesoura e de uma cola para tecido. Bom, vamos lá. Esse aqui é o nosso bordado pronto, né? A aquarela, as nuvens, o IP no céu do cerrado. Como aqui eu fiz o bordado com 2 camadas de tecido, pra gente fazer o acabamento, será da seguinte forma. A gente vai separar esse primeiro tecido, segurar ele, e vai vir com a tesoura para recortar somente ele. Assim. Está feita a primeira parte. Agora, a gente vai recortar aqui em volta da segunda camada de tecido, quer dizer, da primeira camada de tecido, de maneira a ter uma margem aqui de pelo menos uns 2 centímetros para que a gente colhe esse tecido na parte interna do bastidor. Feito isso, a gente vai fazer pequenos piques aqui com a tesoura ao entorno do bastidor. Após realizar os pequenos piques
ao entorno do bastidor, a gente vai passar a cola para tecido. É uma cola própria, você pode encontrar em armarinhos, lojas de artesanato. E aí, você vai passar a cola aqui nessa parte do tecido. Agora, a gente vai virar essas pontinhas de tecido aqui pra dentro do bastidor, de maneira que eles fiquem bem presos com a cola. Pronto, está feito o acabamento do seu bordado.